Olá, seja muito bem-vindo ao canal, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a filosofia estoica, ou seja, a forma estoica de pensar e de agir, e para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. O estoicismo hoje ele continua sendo atual. Ele foi criado há mais de 2000 anos, né? Nós vamos falar sobre isso. E hoje, né, ele é quase um manual para a gente manter a nossa ansiedade, né? Para a pessoa ansiosa manter essa ansiedade controlada, né? É quase um manual aí para a gente poder se portar, né? Em pleno século XXI, como traz, né? O Augusto Cury, né? O mal do século, né? A ansiedade. A gente pode utilizar aí os conceitos do estoicismo para a gente aplicar no nosso dia a dia e combater ao máximo essa ansiedade, né? Mantê-la controlada, perfeito? Bom, você já teve aquela sensação de que um pequeno problema foi suficiente para estragar completamente seu dia, né? Talvez alguém tenha feito uma crítica no seu trabalho, um plano que não tenha dado certo, ou você tenha recebido uma notícia que você não esperava, né? Agora você tem que fazer uma pergunta: será que esse sofrimento realmente do que acontece está sob o nosso controle, né? Sim ou não? Então, uma ideia aqui é explicar de uma maneira simples, né, o que realmente se trata o estoicismo, né, é o que tem nessa filosofia e quem foram aí os principais pensadores e principalmente como você pode aplicá-lo no seu dia a dia, né, para ter mais equilíbrio emocional, né, reduzir essa ansiedade e enfrentar os desafios com muito mais serenidade, né. Então, pessoal, se você está gostando do vídeo até agora, né, deixe seu like, né, siga, se inscreva no canal que você me ajuda bastante e receberá mais conteúdos como esse. O estoicismo nasceu por volta de 300 anos antes de Cristo, né, por um rapaz chamado Zenão de Sítio. Então ele fundou, né, o que é chamado hoje de filosofia estoica, mas ele ficou muito mais conhecido por outras três figuras, né, que é o filósofo Sêneca, né, o Epicteto, né, uma pessoa que ficou muito conhecida também com o estoicismo, e Marco Aurélio, que foi um imperador de Roma. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, tá? O Zenão de Sítio ele criou, fundou, né, o que a gente chama hoje de filosofia estoica, mas realmente ela se tornou popularizada, né, e foi até então melhorada, aperfeiçoada por essas três figuras, né, Epicteto, o Sêneca e o Marco Aurélio. Então vamos falar um pouquinho primeiro sobre Epicteto, né? Quem foi Epicteto, né? Qual que é a importância dele dentro do estoicismo? O Epicteto ele viveu entre 50 e 135 anos depois de Cristo, né? A sua principal ideia, né, não são os acontecimentos, né, que realmente nos perturbam como pessoas, mas sim como nós reagimos e interpretamos esses acontecimentos, né? Então, é como nós reagimos a situações adversas que eventualmente surgem no nosso dia a dia, né? Então, ele traz isso com bastante ênfase, né? Ou seja, se você, um exemplo prático, né? Se você recebe uma crítica, né, de alguém, né, não é sobre a crítica que às vezes torna nosso dia ruim, né? Faz com que aquilo consuma nossa energia, né? Mas como nós reagimos diante daquela crítica. Isso está sob o nosso controle, né? Como nós vamos reagir, como nós vamos absorver essa crítica, né? Como nós vamos reagir diante de uma situação de adversidade, né? Uma situação que a gente não esperava. Isso sim está sob o nosso controle e a gente precisa exercitar isso dia a dia, né? Epicteto ele foi um escravo, né? Na época do Império Romano, ou seja, é curioso, né, a gente ouvir isso. Como assim? Ele foi uma figura tão importante para o estoicismo e ele era um escravo, sim, né? E realmente por isso, né, que traz aí, não era o que acontecia a ele, né, que moldava Epicteto, né, mas como ele reagia a isso, né? Ou seja, apesar de toda a adversidade, ele viver uma vida aí realmente extremamente limitada, né, com recursos quase escassos, ele ainda assim mantinha uma mente forte, né, e sabia que ele poderia mudar aquele cenário, né? Ele poderia mudar o como ele poderia pensar sobre aquelas situações, né? Ou seja, tudo que acontecia de ruim a ele não transformava ele em uma pessoa ruim também, né? Ele sabia, ele tinha essa consciência, né? Ele utilizava o estoicismo para manter uma mente forte, saudável, mesmo diante de todas as adversidades que ele sofria, né? Então, por isso que ele também ficou muito famoso
por conta de aplicar, né, a filosofia estoica para ter essa mente blindada, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o filósofo Sêneca, né? Existem livros, né, sobre ele, muito mais do que Epicteto, né? Registros, né, sobre como ele aplicava esse estoicismo, a forma que ele pensava, né? Então ele viveu aí cerca de 4 antes de Cristo até 65 depois de Cristo, né? Ele realmente aplicava a filosofia da vida prática, tá? Então ele buscava uma praticidade na vida através do estoicismo. O Sêneca, era uma pessoa rica, olha o contraponto, né, de Epicteto. Então, ele já era uma pessoa rica, ele era um conselheiro do imperador romano Nero, né, na época, então ele já tinha um status elevado, né, ele já era uma pessoa realmente relevante em sua época, né, e ainda assim ele utilizava, né, as práticas estoicas aí para estar vivendo e levando isso como uma filosofia de vida, né. Ele precisou praticar o estoicismo em meio ao poder, à riqueza e às intrigas políticas, né? Então, para ele, ele tem uma ideia principal, né? Como uma ideia principal, é uma frase que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Ou seja, quantas vezes a gente imaginou que poderia acontecer algo ruim, né, no nosso caminho, né? Acontecer algum infortúnio que, ao final das contas, isso nem aconteceu. A grande maioria das vezes não acontece, né? Às vezes a gente está com aquele nervosismo de uma apresentação, né? Pessoas que têm, ficam aí com medo, né? Ou nervosas, de repente, em, em uma entrevista, né, em falar em público, né, e cria todo um cenário aí na sua mente de ruim, né, que vai acontecer algo de ruim, mas depois que acontece aquele fato, né, a gente vê que nada disso aconteceu, não precisava ficar com essa ansiedade, né, não precisava ficar com esse medo, com esse receio, porque as coisas elas vão acontecer de uma maneira ou de outra, não, né? Não quer dizer que a gente não precise se preparar para isso, né? Não é isso, né? Nós precisamos nos preparar, mas precisamos sim ter consciência de que muitas coisas que nós colocamos em nossa mente, que pode dar errado, a grande maioria delas nem acontece. Então a gente acaba sofrendo muito por antecipação, né? Então Sêneca ele abordava muito assuntos, né, sobre medo, ansiedade, né, sobre a morte, sobre tempo, né, sobre propósito. Então ele trabalhava muito isso. Uma das frases mais famosas de Sêneca, ele fala que não é que nós temos pouco tempo, né? É que nós desperdiçamos esse tempo que nós temos. Então, realmente ele traz, né, para nós uma reflexão de a gente tentar ao máximo aproveitar de uma maneira mais eficiente o tempo que nós temos, né? Deixar de lado, né, aquela ansiedade, aquele medo que muitas vezes faz com que fiquemos paralisados, né? Com receio de acontecer coisas que, na sua grande maioria, nem vão acontecer, né? Para você ter esse receio, esse medo. Então, não podemos deixar que o nosso medo, nossa ansiedade nos paralise, né? Então, ele traz isso como uma reflexão. Então, tem um livro muito popular para você que quer se aprofundar mais sobre o tema, né? De Sêneca, que ele chama Sobre a Brevidade da Vida, ou seja, ele traz aí que nossa vida é breve, né? A gente precisa aproveitá-la da melhor forma possível, né? E não é aproveitar aí como algo curtindo a vida doidado, né? Mas aproveitá-la de uma maneira saudável, né? Com próximas pessoas que a gente ama, né? Aproveitá-la de uma forma plena, né? Sem deixar com que a nossa insegurança faz com que a gente fique paralisado, né? E a gente não faça as coisas que a gente realmente acredita, né? Que nós temos como um potencial a serem feitas. E aí, trazendo um pouquinho sobre a figura, né? O Marco Aurélio. Marco Aurélio foi um imperador de Roma no período aí de 121 a 180 depois de Cristo, ou seja, ele já vem um bom período, né, após Epicteto e Sêneca, mas o Marco Aurélio hoje a gente pode dizer que talvez seja a figura mais conhecida quando nós falamos sobre estoicismo, né, porque ele tinha um diário, né, e esse diário ele se tornou o livro hoje conhecido como Meditações. Então, o Marco Aurélio, ele realmente utilizava esse diário e tinham como a principal ideia, né, de você ter poder sobre a sua mente e não sobre os acontecimentos, né? Então, mais uma vez ele volta, né? A gente
focar no que está sob o nosso controle, né? E não no que nos acontece, né? Como algo ruim, né? Como algum infortúnio. Então imagina o poder que tem, né? Você lê um livro de um governante, um imperador, né? De que ele enfrentava guerras, né? Enfrentava epidemias, né? Também crises políticas e escrevia suas reflexões, né? Sobre esses fatos e como ele aplicava, né? A filosofia estoica para manter a sua mente serena, né? Para tomar as melhores decisões, né? Então era uma pessoa que realmente ele tinha muito poder, né? Era exigido muitas tomadas de decisões e ele aplicava, né? Todo esse conceito estoico. Então o foco do Marco Aurélio aí, né? Ele falava muito de disciplina, né? De humildade, né? Do dever, né? Que ele tinha perante a sua sociedade e também sobre a aceitação da realidade, né? Realmente a gente agir e focar naquilo que está sobre o nosso controle, o que a gente pode mudar, né? Está sobre as nossas mãos, perfeito? E não sofrer aí por antecipação, né? E não sofrer por coisas que muitas vezes não estão, né, sobre o nosso guarda-chuva, né? Não está sobre nossa responsabilidade. Uma coisa bacana que está também dentro do livro Meditações, né, e ele traz muito isso, Marco Aurélio, é quando a gente acorda, né, a gente precisa lembrar que a gente vai encontrar muitas vezes quatro tipos de pessoas e situações, né, pessoas egoístas, né, então a gente vai encontrar muitas situações de egoísmo, né, a gente vai encontrar muitas pessoas ingratas, né, a gente vai encontrar pessoas arrogantes e também pessoas desonestas, né. Então, a ideia não é que a gente se molde, né, diante dessas situações ou diante dessas pessoas que surgem no nosso caminho, né? Muito pelo contrário, é a gente não permitir que esse comportamento alheio, né, nos molde como pessoa, né? A gente precisa realmente estar claro, né, de que a gente precisa manter uma serenidade, né, de que a gente precisa manter um equilíbrio emocional diante desse tipo de situação, diante desse tipo de pessoa que eventualmente aparecem no nosso caminho, na nossa vida. Tem quatro virtudes estoicas que eu quero trazer aqui para vocês, né? A primeira fala sobre sabedoria, ou seja, não adianta a gente ter o conhecimento, né, dos assuntos, né, ter conhecimento de como devemos agir, né? Por exemplo, estamos falando sobre estoicismo, não adianta nós pegarmos esse conhecimento e colocarmos dentro da gaveta e não aplicarmos no dia a dia, né? Então, a sabedoria é a primeira virtude, né, que fala que a gente tem que aplicar no nosso dia a dia, né, os conceitos que realmente a gente entende, né, que vão nos fazer bem, né, combater essa ansiedade, né, fazer com que não fiquemos aí estagnados, né, que a gente realmente busque, né, um propósito da nossa vida e para não deixarmos aí esses pensamentos aí de que algo ruim pode nos acontecer, né, e que isso faça com que estejamos paralisados, né? A gente precisa realmente criar movimento, né? A gente precisa usar essa sabedoria que nós temos, né, dentro de nós, né, que nós buscamos através de conhecimento e mais do que isso, né? Tirarmos da teoria e colocarmos em prática, né? A segunda virtude fala sobre coragem, né? Então, realmente a gente ter isso, vencermos os nossos medos, né? Não quer dizer que uma pessoa estoica ela não tenha medo, não, não é isso, né? É uma pessoa estoica, ela vai além do medo, né? Então ela realmente ela passa da barreira do medo e ainda assim continua, né? Não quer dizer que ela não tenha, mas ainda assim, né, ela respira fundo, né? Segue em frente e consegue, né, realmente passar por cima desse medo, que muitas vezes esse medo está apenas dentro de nossas cabeças, né? Em nossos pensamentos, né? Realmente são fatos que muitas vezes nem existem e nem vão acontecer, né? Então, é, cuidado com esses pensamentos que acabam nos limitando, né? E de realmente extrairmos o nosso verdadeiro potencial. A terceira fala sobre justiça, né? Então, como a gente trata as pessoas com equidade, né? O que que seria isso, né? Então, tratarmos as pessoas independente de classe social, né? Independente de cargo, né? Hierárquico, né? Profissional,
né? Independente de cor, né? De raça. Então, a equidade é tratar as pessoas, né? Da melhor forma possível, independente da sua situação. Ou seja, a gente tem que ter isso, tratar as pessoas com justiça e com equidade, né? Assim como nós tratamos um CEO de uma companhia, né? A gente tem que tratar também aquela pessoa da limpeza, né? Da mesma forma, né? Independente do salário, né? Que essas pessoas ganhem, né? Que não salário não diz sobre a pessoa, né? Ela diz sobre a conta bancária, mas por trás ali existem pessoas com sonhos, né? A gente precisa tratar elas todas de forma igual, né? Tratarmos essas pessoas com equidade, tá? E temperança, pessoal. O quarto ponto, a quarta virtude é a temperança, né? O que que é temperança? A gente ter equilíbrio emocional, né, diante as adversidades, ou seja, mais uma vez, como Marco Aurélio nos traz, né? Nós vamos topar com pessoas arrogantes, com pessoas muitas vezes mal intencionadas, mas isso não nos deve moldar como pessoas, né? Nós não devemos responder com a mesma moeda, né? A gente precisa realmente ter a serenidade, né, ter essa temperança para agir, né, da melhor forma possível, né, diante dessas adversidades, nos posicionando, né, não quer dizer que a gente deva aceitar isso passivamente, não é isso, mas a gente tem que se posicionar de uma maneira equilibrada, né, sem ter que exaltar a voz, né, sem ter que usar palavras muitas vezes de baixo calão. Tem uma passagem, né, que muitas vezes é citada sobre o estoicismo, que eu gosto bastante, é que sempre quando havia uma vitória, né, na época do Império Romano, né, e voltava aí esse guerreiro, né, a principal figura de uma vitória, e as pessoas aguardavam essa pessoa para comemorar, né, essa vitória, né, diante aí da guerra, muitas vezes por ter conquistado mais um território, enfim, ficava uma pessoa, né, geralmente um escravo na época, no ouvido desse guerreiro, né, muitas vezes ele estava ali sobre a biga, né, puxada por cavalos, né, e recebendo todos esses louros da vitória, e esse escravo ficava no ouvido dele falando assim, memento mori, memento vivere, né, o que significa isso? Vem do latim, né, memento mori, lembre-se que você é mortal, né, e memento vivere significa lembre-se de viver, né? Ou seja, por que que se faziam isso, né? Porque o guerreiro ele voltava com aquele ego inflado, né? Gigantesco, né? Ou seja, eu sou o melhor, eu sou poderoso, né? Nós ganhamos. Então eles faziam isso para o quê? Para sempre lembrá-lo, né? De que a vida é passageira, né? Para não deixar que o ego fosse maior que ele, para que numa próxima guerra, né? Numa próxima investida ele não fosse descuidado por conta desse ego, né? Para que ele mantivesse a sabedoria, né? Entendesse que hoje ele está tendo aquela situação, né? Recebendo louros, aplausos, né? Sendo ovacionado, mas de que a vida é finita, né? Então, lembrar de viver da melhor forma possível, né? Com as virtudes, né? Estoicas e não deixar que o ego fale mais alto, né? Que o ego o distraia, né? Achar que ele é melhor que todos, né, e que nunca nenhum infortúnio vai acontecer com ele. A gente precisa realmente nos aterrissar, né? Então, memento mori, memento vivere, né? Lembre-se que é mortal, né? Então, viva, né? Como se fosse o último dia, né? E memento vivere, né? Lembre-se de viver, né? Viva como você acredita que deva viver, né? Viva com o que você acredita que é o seu propósito, né? Não deixe para amanhã, porque a vida é finita, né? Sendo nós mesmos, né? Como nossa essência, né? Não deixe aí de viver com o que você acredita, né? Com seus ideais, por muitas vezes por medo, né? Por conta de alguém colocou na sua cabeça, na nossa cabeça, de que a gente deveria viver de uma maneira, mas é realmente isso que você acredita? Isso te faz bem? Ou você de repente está enclausurado em uma situação que você fala, isso não condiz comigo, né? Então, tente viver, né, da maneira que você acredita, é claro, né? Sempre respeitando o próximo, né? Não ofendendo ninguém, né? Então, viva de uma maneira que te faça plena, né? Ou pleno, tá? Busque essa plenitude, né? Muitas vezes não é questão de dinheiro, né? Conta bancária,
mas sim como a gente deita a cabeça no travesseiro ao final do dia e faz com que a gente se sinta bem, né? O dinheiro ele é só um meio aí para que a gente alcance a felicidade, mas ele não pode ser como um ponto final, né? O dinheiro ele é um excelente servo e um péssimo senhor, né? Então essa fica aqui meus pontos, né, sobre o estoicismo. Espero que tenha ficado claro, né, para a gente aplicar no nosso dia a dia e manter muitas vezes a ansiedade, né, sob controle, né? A ansiedade a níveis controlados, ela nos faz, é algo bom, né? Ela nos faz querer sair do lugar, né? Ela faz querer conhecer coisas novas, né? Fazer coisas novas. Então, o que a gente tem que tomar cuidado para mantê-la sob controle e que ela não nos vença, né? Não deixar nossos pensamentos, né, nos limitarem e fazer com que a gente não viva a vida que nós gostaríamos, né? De forma plena, né? Com equilíbrio emocional e para que tenhamos cada vez mais uma qualidade de vida melhor. Muito obrigado para você que ficou até aqui.